O cheiro de mofo do Fórum da Barra Funda ainda está grudado na minha roupa, mesmo depois de 3 dias. Você não imagina a cara de espanto que o juiz fez quando me viu entrando naquela sala. O homem literalmente travou. A caneta caiu da mão dele e bateu no chão fazendo um barulhinho seco que ecoou pelo silêncio mortal que se instalou. Eu estava ali, uma senhora de 62 anos, cabelo grisalho meio bagunçado pela chuva de São Paulo, com uma sacola plástica do Extra na mão e chinelo de dedo. Sim, chinelo mesmo, porque meu pé estava inchado da caminhada. O promotor, aquele homem arrogante de terno caro, me olhou de cima a baixo com uma expressão de desprezo que eu já conhecia bem. "Essa aí deve estar no lugar errado", murmurou para o advogado do lado. Como eles estavam enganados. Deixa eu te explicar desde o começo. Porque essa história começou há 40 anos e só terminou naquele dia úmido de março, quando finalmente consegui entrar naquele tribunal que durante décadas me fechou as portas na cara. Meu nome é Maria das Dores Silva Santos, mas todo mundo me chama de Dora. Nasci em Caruaru, vim para São Paulo ainda menina, igual a tanta gente que sai do Nordeste atrás de uma vida melhor. Trabalhei como doméstica, faxineira, cozinheira, vendedora de quentinha na porta de fábrica. Enfim, fiz de tudo um pouco para criar meus 3 filhos sozinha, depois que meu marido morreu num acidente de trabalho. O que ninguém sabia. E eu vou contar para vocês que estão me ouvindo agora. É que durante todos esses anos, nas madrugadas depois de chegar morta de cansada do trabalho, eu estudava. Primeiro terminei o ensino médio no supletivo. Depois fiz vestibular para direito numa faculdade particular que consegui pagar com muito sacrifício. Levei 8 anos para me formar porque trabalhava de dia e estudava de noite. Meus filhos me achavam meio doida. Os vizinhos riam pelas costas, mas eu tinha uma coisa cravada no peito desde 1983. Uma injustiça que precisava ser reparada. Antes que eu continue, deixa eu pedir uma coisa para vocês que estão me acompanhando nessa história. Se vocês puderem deixar um like aí, se inscrever no canal e comentar de qual cidade estão ouvindo, eu fico muito feliz. É importante para mim saber que tem gente do Brasil inteiro conhecendo essa história que guardei durante tanto tempo. Falem nos comentários de onde vocês são, tá bom? Agora vou continuar contando o que aconteceu. Em 1983, eu tinha apenas 22 anos e trabalhava como empregada doméstica na casa de uma família rica em Higienópolis. Os Mendonça eram donos de várias empresas e tinham uma mansão enorme com jardim, piscina, aquelas coisas de gente com muito dinheiro. Eu limpava, cozinhava, lavava roupa, cuidava dos 2 filhos pequenos deles. Ganhava um salário miserável, mas precisava do emprego porque tinha acabado de chegar em São Paulo e não conhecia ninguém. Dr. Roberto Mendonça era advogado, um homem alto, sempre bem vestido, desses que falam grosso e acham que todo mundo tem que baixar a cabeça para eles. A esposa dele, Dona Cristina, era mais nova que ele, uns 15 anos. Loira oxigenada, cheia de joias, passava o dia no salão de beleza ou fazendo compras nos jardins. Os filhos, o Gabriel e a Fernanda, eram pequenos ainda, uns 6 e 4 anos. Foi numa tarde de quinta-feira. Eu lembro como se fosse ontem. O céu estava carregado, ia chover, e aquela sensação pesada no ar deixava todo mundo meio agoniado. Eu estava passando roupa na área de serviço quando ouvi a Dona Cristina discutindo no telefone. Ela falava alto, como sempre, reclamando que o marido não ia conseguir chegar a tempo para o jantar porque tinha aquela reunião importante no escritório. O Dr. Roberto chegou em casa mais tarde, perto das 10 da noite, completamente bêbado. O cheiro de uísque exalava dele a metros de distância. Ele cambaleou pela sala, derrubou um vaso de cristal que se estilhaçou no chão de mármore. O barulho acordou as crianças, que desceram as escadas chorando, assustadas. A Dona Cristina começou a gritar com ele. Os 2 se empurraram. Foi aquele escândalo. Eu estava terminando de lavar a louça da janta quando ele entrou na cozinha. Tinha uma expressão estranha no rosto. Os olhos vermelhos, a respiração pesada. "Dora!" ele disse. E já pelo tom da voz eu senti que alguma coisa estava errada.
Preciso conversar com você. Que é, Dr. Roberto? Perguntei sem parar de lavar os pratos, tentando manter distância. Ele se aproximou mais, apoiou as mãos na bancada da pia, me encurralando ali. O bafo de álcool estava insuportável. Você é uma menina bonita, sabia disso? Meu coração disparou. Eu tinha 22 anos, mas não era boba. Sabia muito bem onde aquilo ia dar. Dr. Roberto, o senhor tá bêbado, melhor ir dormir. Falei, tentando sair de perto. Ele me segurou pelo braço com força. Não sou seu patrão? Você não deve obediência a mim? Me solta, Dr. Roberto. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Foi aí que ele perdeu completamente o controle. Me empurrou contra a geladeira, encostou o corpo no meu, tentou me beijar. Eu me debati, gritei, consegui dar uma joelhada nele e correr. Mas ele correu atrás, me alcançou na área de serviço, me jogou no chão. O resto eu não gosto de lembrar nos detalhes. Só posso dizer que ele fez comigo o que quis, enquanto eu implorava para ele parar, enquanto eu chorava e tentava me defender. Quando acabou, ele se levantou, ajeitou a roupa e falou, com uma calma que me arrepiou. Se você contar isso para alguém, eu acabo com a sua vida. Ninguém vai acreditar numa empregada contra a palavra de um advogado respeitado. E se você tentar me denunciar, eu te processo por difamação. Te mando para a cadeia e cuido para que você nunca mais arranje emprego em lugar nenhum. Eu fiquei ali, no chão frio da área de serviço, dolorida, humilhada, com a roupa rasgada, ouvindo a chuva bater no telhado. Sabia que ele estava certo. Em 1983, quem ia acreditar numa nordestina empregada doméstica contra um advogado rico de Higienópolis? Eu não tinha dinheiro para um advogado. Não conhecia meus direitos. Não sabia nem por onde começar a buscar justiça. No dia seguinte, ele me demitiu. Disse para aquela esposa que eu tinha tentado roubar umas joias dela, que tinha achado um anel na minha bolsa. Mentira deslavada, claro. Mas a dona Cristina fingiu que acreditou. Talvez ela soubesse da verdade e não quisesse encarar. Saí daquela casa sem receber nem os direitos trabalhistas, sem ter para onde ir, carregando aquela dor e aquela raiva que ia crescer dentro de mim pelos próximos 40 anos. Durante muito tempo, tentei esquecer. Arranjei outros empregos, conheci meu falecido marido, tive meus filhos, construí uma vida. Mas toda vez que passava em frente ao fórum, toda vez que via um advogado na televisão, toda vez que ouvia falar de justiça, aquela ferida voltava a sangrar. Eu sabia que um dia, de alguma forma, ia encontrar uma maneira de acertar as contas com o Dr. Roberto Mendonça. E foi exatamente isso que aconteceu naquela manhã no tribunal. Só que de um jeito que nem eu imaginava que seria possível. Anos se passaram e eu nunca consegui tirar aquele episódio da cabeça. O Dr. Roberto Mendonça continuou sua vida normalmente, crescendo na carreira, virando sócio de um escritório famoso, aparecendo nos jornais como um dos advogados mais conceituados de São Paulo. Eu via o nome dele às vezes, quando pegava revista velha no consultório médico, ou quando passava na banca de jornal. Cada vez que via aquela foto dele de terno, sorrindo recebendo algum prêmio ou homenagem, meu estômago embrulhava. Meus filhos foram crescendo, e eu fui juntando dinheiro centavo por centavo para pagar a faculdade de Direito. Eles achavam que era capricho de velha, que eu devia era descansar, aproveitar a vida. Mãe, a senhora já trabalhou tanto, para que estudar agora? O Júnior vivia falando, mas eu não podia explicar para eles o verdadeiro motivo. Como ia contar para os meus filhos que a mãe deles tinha sido estuprada pelo patrão e nunca teve coragem de denunciar? A faculdade foi puxada. Eu chegava em casa às 6 da manhã depois de limpar escritórios a noite inteira, dormia 2 horinhas, acordava e ia para a aula. Os professores eram na maioria homens jovens, metidos, que olhavam para mim com uma mistura de pena e deboche. Uma mulher de mais de 50 anos, com sotaque nordestino, sentada no meio de meninos ricos de 20 anos. Eu sabia que pensavam que eu estava ali perdendo tempo. Mas eu era teimosa igual jumento. Estudava nos fins de semana, fazia todos os trabalhos, tirava notas boas nas provas. Quando chegou a hora do estágio obrigatório,
Consegui uma vaga num escritório pequeno na Liberdade, que atendia gente simples como eu. O Dr. Paulo, que era o dono, era um homem bom, me tratava com respeito, me ensinou muito sobre a prática jurídica. Foi durante esse estágio que eu descobri uma coisa interessante. O Dr. Paulo comentou um dia que conhecia o Roberto Mendonça dos tempos de faculdade. Aquele sempre foi prepotente, ele falou mexendo nos papéis em cima da mesa. Na época da faculdade já se achava o dono do mundo. Depois que o pai morreu e ele herdou o escritório, piorou ainda mais. Fiquei com aquilo na cabeça. Comecei a pesquisar discretamente sobre a vida do Dr. Roberto. Na internet, descobri que ele tinha se separado da dona Cristina, uns 10 anos depois daquele episódio. Ela tinha levado uma boa grana na divisão dos bens. Os filhos ficaram com ele. O Gabriel virou médico. A Fernanda se casou com um empresário e se mudou para o exterior. O que me chamou mais atenção foi descobrir que o Dr. Roberto tinha sido processado algumas vezes ao longo dos anos. Nada muito sério, questões trabalhistas, uns problemas com clientes insatisfeitos. Mas havia um padrão ali que me intrigou. Sempre que aparecia alguma funcionária ou estagiária como parte contrária, o processo terminava sendo retirado ou arquivado sem explicação. Me formei em 2018, aos 57 anos. Foi uma emoção danada quando chamaram meu nome na formatura. Meus filhos estavam lá chorando de orgulho, tirando foto. Eu estava chorando também, mas por motivos que eles não sabiam. Finalmente tinha nas mãos o diploma que me daria as armas para enfrentar o Dr. Roberto Mendonça de igual para igual. Passei no exame da OAB na segunda tentativa. A primeira vez eu estava nervosa demais, errei umas questões bobas, mas na segunda foi tranquilo. Já tinha idade e experiência de vida suficiente para não me deixar intimidar por uma prova. Quando recebi a carteirinha da OAB pelo correio, beijei aquele pedacinho de plástico como se fosse uma relíquia sagrada. Abri um escritóriozinho numa sala comercial no Brás. Nada luxuoso. Só uma mesa, 2 cadeiras, um computador velho que o Júnior me deu. Comecei atendendo casos simples. Divórcio, pensão alimentícia, acidente de trabalho, essas coisas. Minha clientela era gente como eu. Pessoas humildes que precisavam de alguém que entendesse suas dificuldades. Mas eu tinha um plano maior. Durante todos esses anos tinha guardado cada documento, cada lembrança daquela época que trabalhei na casa dos Mendonça. O contrato de trabalho que eles me fizeram assinar, alguns recibos de pagamento que eu tinha conseguido guardar, até mesmo uma foto que a dona Cristina tinha tirado de mim com as crianças no aniversário. Pequenas coisas que na época pareciam sem importância, mas que agora podiam ser úteis. O problema é que estupro prescreve em 20 anos. Já tinha passado muito tempo desde 1983. Mas eu sabia que tinha outras formas de chegar até ele. Comecei a investigar a vida profissional do Dr. Roberto, procurando brechas, irregularidades, qualquer coisa que pudesse usar contra ele. Foi aí que a sorte bateu na minha porta, ou melhor, na minha mesa do escritório. Era uma tarde de dezembro de 2019, calor insuportável, o ventilador velho fazendo um barulho danado. Entrou no meu escritório uma moça nova, uns 25 anos, toda nervosa, falando aos soluços. "Doutora Dora", ela disse, "me falaram que a senhora ajuda a mulher que passou por situação difícil no trabalho." O nome dela era Carla. Trabalha como secretária num escritório de advocacia grande no centro. Ela me contou uma história que me fez o sangue gelar. O chefe dela, um advogado famoso e respeitado, tinha abusado dela numa viagem de trabalho para o interior. Ameaçou demiti-la se ela contasse alguma coisa. Disse que ninguém ia acreditar nela contra ele. Quando ela falou o nome do advogado, quase caí da cadeira. Dr. Roberto Mendonça. Ele fez isso mesmo. "Doutora!" A Carla chorava, limpando o nariz com um lenço de papel. Me chamou para uma reunião no hotel onde a gente estava hospedado para discutir um processo. Quando cheguei lá, ele estava bêbado, de roupão. Disse que se eu fosse boazinha com ele, ia me promover para advogada júnior. Era a mesma história que eu tinha vivido 40 anos antes. O mesmo padrão, a mesma violência, o mesmo abuso de poder.
A diferença é que agora eu tinha conhecimento jurídico e experiência para ajudar. Carla, falei para ela, você tem coragem de denunciar ele? Tenho medo, doutora. Ele é muito poderoso, conhece todo mundo. E se ele acabar com a minha carreira? Segurei a mão dela e olhei bem nos olhos. Filha, esse homem já fez isso antes. Se a gente não parar ele agora, ele vai continuar fazendo com outras mulheres. Você tem meu apoio total. Vamos até o fim. Nos meses seguintes, construí o processo mais detalhado da minha carreira. Coletei depoimentos, juntei provas, conversei com outras funcionárias que tinham trabalhado no escritório dele. Descobri um padrão de assédio que vinha de décadas. Pelo menos 6 mulheres tinham histórias parecidas para contar, mas todas tinham medo de se expor. O mais difícil foi convencer as outras a testemunhar. 2 tinham casado e não queriam que os maridos soubessem. Uma tinha mudado de cidade. Outra tinha medo de perder o emprego atual. Mas consegui reunir provas suficientes para mostrar que o Dr. Roberto Mendonça era um predador sexual que usava sua posição de poder para abusar de funcionárias há décadas. Protocolei a denúncia no Ministério Público em janeiro de 2020, bem no começo da pandemia. Era um processo criminal por estupro, assédio sexual e abuso de poder. Anexei todas as provas que tinha conseguido reunir, incluindo as gravações de áudio que a Carla tinha feito, escondida de algumas conversas com ele. A pandemia atrasou tudo. Os tribunais ficaram fechados, os processos emperrados, todo mundo trabalhando de casa. Eu ficava ansiosa, com medo de que as provas se perdessem, de que as testemunhas mudassem de ideia, de que o Dr. Roberto descobrisse o que estava acontecendo e tentasse intimidar todo mundo. Mas em março deste ano, finalmente recebi a notificação de que o processo tinha sido aceito e que haveria uma audiência preliminar. Era minha chance. Depois de 40 anos esperando, finalmente ia encarar aquele homem num tribunal. De igual para igual. Na manhã da audiência, me vesti com minha melhor roupa. Um vestido azul marinho que tinha comprado para a minha formatura. Sapato social preto. O cabelo preso num coque simples. Queria estar apresentável, mas não abri mão de levar minha sacola do Extra com todos os documentos extras que podia precisar. Era minha marca registrada e aquela sacola plástica. Lembrava de onde eu vim e por que estava ali. O fórum da Barra Funda estava cheio naquela manhã. Advogados de terno caríssimo conversavam pelos corredores. Estagiários corriam de um lado para o outro com pilhas de processo. Eu me sentia meio deslocada no meio daquele mundo que durante tanto tempo me foi negado. Quando entrei na sala de audiência, o Dr. Roberto já estava lá. 40 anos mais velho, cabelo branco, uns quilos a mais, mas ainda com aquela postura arrogante de quem se acha dono do mundo. Ele estava conversando com seus advogados, porque é claro que ele tinha contratado os melhores, e rindo de alguma coisa que um deles tinha falado. Foi aí que ele me viu entrando na sala. O sorriso morreu na cara dele na mesma hora. Ficou pálido, a boca entreaberta como se tivesse visto um fantasma. Porque na cabeça dele eu provavelmente era mesmo um fantasma do passado, que ele achava que tinha enterrado para sempre. O silêncio na sala durou uns 5 segundos eternos. O Dr. Roberto me encarava com aquela expressão de quem não conseguia acreditar no que estava vendo. Eu caminhei devagar até a mesa da acusação. Cumprimentei o promotor com um aceno de cabeça, organizei meus papéis. Podia sentir o olhar dele cravado nas minhas costas, quase queimando. Doutora, o promotor murmurou no meu ouvido. A senhora tem certeza de que quer conduzir pessoalmente esse caso? Posso indicar um colega mais experiente em casos criminais. Doutor Marcelo, respondi baixinho, mas firme. Estou nesse caso há 40 anos. Ninguém conhece melhor os detalhes do que eu. Quando o juiz entrou, Dr. Fernando Silva, um homem de uns 50 anos, careca, óculos de grau. Todo mundo se levantou. Ele se sentou, ajeitou a toga, pegou os papéis do processo. Foi aí que aconteceu o que eu contei no começo. Ele me viu, travou completamente. A caneta caiu no chão fazendo aquele barulhinho seco. Doutora Maria das Dores. Ele falou com uma voz estranha, meio embargada.
Sim, Excelência. Sou eu mesma. O doutor Roberto estava inquieto na cadeira, sussurrando alguma coisa para os advogados dele. Um deles se levantou. Meritíssimo, gostaríamos de solicitar o adiamento da audiência. Meu cliente não foi devidamente notificado sobre a troca na representação da acusação. Não houve troca nenhuma, interrompi. Sou a advogada constituída desde o início do processo. Tudo está nos autos. O juiz folheou os papéis, ainda com aquela cara de espanto. De fato, doutora Maria das Dores está devidamente habilitada nos autos há meses. Vamos dar início à audiência. Foi aí que começou o show. O promotor fez a exposição inicial, explicando que estávamos ali para ouvir as testemunhas de acusação no processo criminal contra Roberto Mendonça, por estupro, assédio sexual e abuso de poder. A primeira testemunha era a Carla. A menina estava nervosa, mas conseguiu contar tudo direitinho. Como ele a chamou para a viagem de trabalho, como inventou aquela reunião no hotel, como abusou dela quando ela chegou lá. O advogado de defesa tentou confundi-la no interrogatório, insinuando que ela tinha inventado tudo para ganhar dinheiro. A senhora não acha estranho? Perguntou o advogado com aquele tom superior. Ter demorado quase 1 ano para fazer a denúncia? Não acho estranho, não. Carla respondeu com mais firmeza do que eu esperava. O senhor já foi estuprado alguma vez? Já teve medo de perder o emprego se contasse que o chefe abusou do senhor? Já sentiu vergonha de uma coisa que nem foi culpa sua? O advogado ficou sem resposta. O doutor Roberto estava vermelho de raiva, mexendo as mãos nervosamente. A segunda testemunha era a Sandra, uma mulher de uns 40 anos que tinha trabalhado como secretária dele, nos anos 2000. Ela contou como ele a assediava constantemente. Fazia comentários sobre o corpo dela, inventava desculpas para tocar nela. Um dia ele tentou a mesma coisa que fez comigo e com a Carla. Ela conseguiu escapar e pediu demissão no dia seguinte. Por que a senhora nunca denunciou? Te perguntou o juiz. Porque ele era poderoso, doutor. Eu era uma mulher separada com 2 filhos pequenos para criar. Precisava trabalhar. Não podia me dar ao luxo de brigar com gente importante. A terceira testemunha era a Márcia, que tinha sido estagiária dele na década de 90. A história dela era parecida com as outras. Assédio constante, tentativa de abuso, ameaças quando ela resistiu. Cada depoimento que eu ouvia me deixava mais revoltada. Não era só comigo que ele tinha feito aquilo. Era um padrão, uma vida inteira destruindo outras mulheres, se aproveitando do poder dele para satisfazer os instintos doentios. Quando chegou a vez dos advogados de defesa apresentarem as testemunhas dele, foi patético. Chamaram colegas do escritório, todos homens, que disseram que o doutor Roberto era um profissional íntegro, um cavalheiro, incapaz de fazer qualquer coisa contra uma mulher. Discursos vazios de quem ou não sabia da verdade ou fingia não saber. O momento mais tenso foi quando chegou a minha vez de fazer as perguntas. Me levantei devagar, ajeitei os óculos, peguei uma folha de papel da minha sacola do Extra. O doutor Roberto me olhava com um ódio puro nos olhos. Doutor Roberto, comecei, e minha voz saiu mais clara e firme do que eu esperava. O senhor se lembra de uma empregada doméstica que trabalhou na sua casa em Higienópolis entre 1982 e 1983? Uma moça jovem nordestina que cuidava dos seus filhos Gabriel e Fernanda? Ele ficou em silêncio por uns segundos que pareceram uma eternidade. Os advogados dele se entreolharam, nervosos. Não me lembro. Ele respondeu finalmente. Não se lembra? Tem certeza? Uma moça que o senhor demitiu por justa causa, acusando de roubo? Objection! Gritou um dos advogados. A pergunta não tem relação com o caso em questão. Tem toda a relação, meritíssimo. Respondi para o juiz. Estou tentando estabelecer um padrão de comportamento do réu. Pode continuar. Doutora, disse o juiz. Doutor Roberto, o senhor se lembra do que fez com essa empregada doméstica numa noite chuvosa de março de 1983, na área de serviço da sua casa? O silêncio na sala era ensurdecedor. Até o ar-condicionado parecia ter parado de funcionar.
O Dr. Roberto estava branco como papel, as mãos tremendo levemente. Não sei do que a senhora está falando. Abri minha sacola e tirei uma foto amarelada. Era aquela foto que a dona Cristina tinha tirado de mim com as crianças no aniversário da Fernanda, alguns meses antes do estupro. Esta é a empregada doméstica, Dr. Roberto. Ela se chamava Maria das Dores Silva Santos. Tinha 22 anos na época. Reconhece? Ele olhou para a foto, depois para mim, depois para a foto de novo. Foi nesse momento que a ficha caiu completamente. Ele finalmente entendeu quem eu era. Por que estava ali? Por que tinha passado 40 anos da minha vida esperando aquele momento? Reconhece a moça da foto, Dr. Roberto? Insisti. Eu não tenho obrigação de responder a essas perguntas. Ele gaguejou. Claro que tem. O senhor está num tribunal sob juramento. Mentir aqui é crime de falso testemunho. Um dos advogados dele se levantou. Meritíssimo, meu cliente está sendo constrangido. Sente-se. Cortou o juiz, seco. A doutora está dentro do seu direito. Continue, doutora Maria das Dores. Era a primeira vez que alguém me chamava de doutora naquela sala. Senti um arrepio de emoção subir pela espinha. Doutor Roberto, eu vou fazer a pergunta de novo. O senhor reconhece a moça desta foto? Ele ficou mais um tempo em silêncio, suando frio. Quando finalmente falou, a voz saiu trêmula. Pode ser que tenha trabalhado lá em casa, sim. Faz muito tempo. E o senhor se lembra de como ela saiu do emprego? Ela. Havia suspeitas de que ela tinha furtado alguns objetos da casa. Suspeitas? Ou o senhor inventou essa desculpa para se livrar dela depois do que fez? Objection! E gritaram os advogados em coro. Deferida! Disse o juiz. Doutora, evite perguntas que induzam respostas. Mudei de estratégia. Tirei da sacola alguns papéis velhos, amarelados pelo tempo. Doutor Roberto, estes são recibos de pagamento assinados pelo senhor. Mostram que a empregada Maria das Dores trabalhou na sua casa por quase 2 anos. Uma funcionária exemplar, que cuidava bem dos seus filhos, que nunca deu problema. Por que o senhor a demitiria de uma hora para outra, sem pagamento de direitos trabalhistas, acusando-a de roubo sem nem chamar a polícia? Ele engoliu em seco. Foi há muito tempo. Não lembro dos detalhes. Não lembra? Vou refrescar sua memória, então. Era uma noite chuvosa de março. O senhor chegou em casa bêbado, depois de uma reunião de trabalho. Discutiu com sua esposa, assustou as crianças. Depois foi até a cozinha onde a empregada estava lavando louça. Objection. Objection! Os advogados estavam desesperados agora. Meritíssimo! Falei me virando para o juiz. Estou tentando mostrar que o comportamento do réu é padrão, que vem de décadas. Ele usou sua posição de poder para abusar sexualmente de funcionárias desde pelo menos 1983. O promotor se levantou. Meritíssimo! Gostaria de requerer a inclusão de mais uma vítima no processo. Maria das Dores Silva Santos, estuprada pelo réu em março de 1983, quando trabalhava como empregada doméstica em sua residência. Foi aí que o circo pegou fogo. Os advogados de defesa começaram a gritar que era inadmissível, que o crime estava prescrito, que não havia provas. O Dr. Roberto estava quase passando mal, pedindo água, afrouxando a gravata. O juiz bateu o martelo várias vezes. Silêncio! Silêncio na minha sala! Quando o tumulto diminuiu, ele continuou. Embora o crime de estupro esteja realmente prescrito, os depoimentos da doutora Maria das Dores são relevantes para estabelecer padrão de comportamento. Além disso, ela está devidamente habilitada como advogada de acusação. Vamos continuar. Sentei de novo, o coração batendo descompassado. Tinha conseguido. Depois de 40 anos, tinha conseguido contar minha história num tribunal. Na frente dele, na frente de todo mundo. O monstro que me assombrou durante décadas estava ali, tremendo, suando, sendo desmascarado publicamente. Mas a melhor parte ainda estava por vir. Depois daquele tumulto, o juiz decretou um intervalo de 15 minutos.
Saí da sala de audiência com as pernas bambas, precisando respirar um pouco. No corredor, a Carla veio correndo até mim. Doutora Dora, a senhora foi incrível lá dentro. O jeito que desmascarou aquele canalha. Ela estava emocionada com os olhos brilhando. Ainda não acabou, filha. Falta a parte mais importante. Durante o intervalo, vi o Dr. Roberto no corredor, conversando nervosamente com os advogados dele. Eles gesticulavam muito, pareciam estar discutindo alguma estratégia de última hora. De vez em quando ele olhava na minha direção com aquela cara de ódio misturado com desespero. Quando voltamos para a sala, o clima estava ainda mais tenso. O juiz chamou a próxima fase da audiência, o interrogatório do réu. Era a parte que eu mais estava esperando. 40 anos guardando perguntas que queria fazer para aquele homem. Doutor Roberto Mendonça, começou o promotor. O senhor nega as acusações que foram feitas contra sua pessoa? Nego categoricamente. Ele respondeu tentando recuperar a postura arrogante de sempre. Tudo isso é uma farsa, uma tentativa de me prejudicar profissionalmente. Essas mulheres estão mentindo, inventando histórias para ganhar dinheiro às minhas custas. E quanto aos fatos relatados pela doutora Maria das Dores, referentes ao ano de 1983, também nego. Se aconteceu alguma coisa com essa empregada, eu não sei de nada. Era minha esposa quem cuidava dos funcionários domésticos. Mentiroso desgraçado. Mesmo depois de 40 anos, mesmo sendo confrontado com as provas, ainda tinha coragem de negar tudo. Quando chegou minha vez de interrogá-lo, me levantei devagar. Tinha ensaiado esse momento na minha cabeça milhares de vezes, mas agora que estava acontecendo de verdade, senti as mãos tremendo ligeiramente. Doutor Roberto, comecei. O senhor disse que nega os fatos de 1983. Mas há poucos minutos admitiu que se lembra da empregada Maria das Dores, que ela pode ter trabalhado na sua casa. Sim, pode ter trabalhado. Passaram muitas empregadas pela nossa casa ao longo dos anos. E o senhor se lembra de por que ela foi demitida? Já disse. Havia suspeitas de furto. Tirei outro papel da minha sacola. Doutor Roberto, este é o boletim de ocorrência que deveria ter sido registrado na época, caso realmente houvesse um furto. O senhor pode me mostrar onde está? Silêncio constrangedor. Não existe, não é mesmo? Porque nunca houve furto algum. A empregada foi demitida por outros motivos. Objection! E tentou o advogado de defesa. Indeferida, cortou o juiz. Continue, doutora. Doutor Roberto, o senhor é casado atualmente? Sou viúvo. E antes? Quantas vezes foi casado? 2 vezes. E por que terminaram esses casamentos? Os advogados se agitaram, mas o juiz permitiu que ele respondesse. Problemas pessoais. Incompatibilidade. Era mentira? E eu sabia. Tinha pesquisado a vida dele durante anos. A primeira esposa, a dona Cristina, tinha pedido divórcio alegando o comportamento inadequado do cônjuge. Um eufemismo jurídico que geralmente significava traição ou violência doméstica. A segunda esposa também tinha se separado poucos anos depois, pelas mesmas razões. Doutor Roberto, o senhor já foi processado por assédio sexual antes? Nunca fui condenado por nada. Ele respondeu, esquivando da pergunta. Perguntei se foi processado, não se foi condenado. Mais silêncio. Vou reformular. Quantos processos por assédio sexual ou comportamento inadequado foram abertos contra o senhor ao longo da carreira? Não sei o número exato. Qualquer advogado de sucesso está sujeito a esse tipo de acusação infundada. Tirei da sacola uma pasta com várias folhas. Tenho aqui cópias de 7 processos diferentes, Dr. Roberto. 7 mulheres que trabalharam para o senhor e que fizeram denúncias similares. Todas retiraram as queixas ou chegaram a acordos extrajudiciais. O senhor pode explicar essa coincidência? A sala estava em silêncio absoluto. Até os advogados dele pararam de fazer objeção. Meus advogados sempre acharam melhor fazer acordos para evitar desgaste desnecessário. Acordos milionários, não é verdade?
O senhor pagava para elas ficarem caladas. Não era assim? Como era então? Explique para o tribunal como funciona esse seu método. Ele estava visivelmente nervoso agora, passando a mão no rosto, olhando para os advogados em busca de socorro. Foi nesse momento que aconteceu algo que nem eu esperava. O celular de um dos advogados dele tocou. Ele pediu licença, atendeu, falou algumas palavras baixinho, depois se aproximou da mesa e sussurrou alguma coisa no ouvido do Dr. Roberto. A reação dele foi imediata. Ficou pálido, depois vermelho, depois pálido de novo. Começou a tremer visivelmente, como se tivesse recebido a pior notícia da vida dele. Meritíssimo! Disse o advogado de defesa. Gostaria de solicitar alguns minutos para conversar com meu cliente. Negado. Estamos no meio do interrogatório. Foi aí que o Dr. Roberto se levantou bruscamente, quase derrubando a cadeira. Eu gostaria de fazer uma declaração. Roberto, não! Sussurrou um dos advogados, puxando-o pelo braço. Mas ele se soltou e ficou de pé no meio da sala, olhando diretamente para mim. Maria das Dores, ele disse, e pela primeira vez na vida, ouvi meu nome saindo da boca dele, com um tom que não era de desprezo. Eu sinto muito. O quê? Depois de 40 anos ele estava pedindo desculpas? Sinto muito pelo que fiz com você naquela noite. E sinto muito pelas outras mulheres também. Você está certa. Eu fiz tudo isso que vocês estão dizendo. A sala explodiu. Os advogados dele tentaram fazê-lo sentar. O promotor se levantou surpreso. O juiz bateu o martelo pedindo ordem. Eu fiquei parada, boquiaberta, sem conseguir acreditar no que estava ouvindo. Roberto, pelo amor de Deus, fique calado, gritou um dos advogados. Mas ele continuou falando como se fosse uma confissão que estava engasgada na garganta dele há décadas. Eu sempre fui um homem doente, com problemas que nunca quis tratar. Achava que meu poder, meu dinheiro, minha posição, me davam direito de fazer qualquer coisa com qualquer pessoa. Estava errado, muito errado. Ele se virou para a Carla. Carla, peço suas desculpas também. O que fiz com você foi imperdoável. Depois olhou para o juiz. Meritíssimo. Confesso minha culpa em todas as acusações. Não quero mais mentir. Não quero mais inventar desculpas. Cansei de viver com esse peso na consciência. Foi nesse momento que entendi o que tinha acontecido. A ligação que o advogado recebeu devia ter sido alguma notícia terrível para ele. Mais tarde descobri que era. Sua filha Fernanda, que morava no exterior, tinha acabado de ligar dizendo que também foi abusada por ele quando era adolescente e que estava voltando ao Brasil para testemunhar contra o próprio pai. O homem tinha perdido tudo: a reputação, a família, a carreira. E percebeu que não adiantava mais mentir. Doutor Roberto, disse o juiz, o senhor tem consciência de que está confessando crimes graves? Tem certeza de que quer fazer essa declaração sem a presença de um advogado criminalista? Tenho certeza, meritíssimo. Cansei de fugir da verdade. Naquele momento, olhando para aquele homem que me atormentou durante 40 anos da minha vida, senti uma mistura estranha de alívio, vitória e pena. Alívio porque finalmente tinha conseguido justiça. Vitória porque tinha provado que uma empregada doméstica nordestina podia sim enfrentar um advogado poderoso e ganhar. E pena porque vi que ele era apenas um homem fraco, doente que destruiu a própria vida e a vida de várias mulheres por não ter coragem de buscar ajuda. A audiência foi suspensa para que ele pudesse constituir novo advogado e para que o juiz analisasse todas as implicações daquela confissão inesperada. Saí do tribunal naquele dia sentindo que tinha virado uma página da minha vida que ficou aberta durante 4 décadas. Mas a história ainda não tinha acabado. 3 semanas depois da audiência, meu celular tocou cedo demais numa manhã de terça-feira. Era o Dr. Marcelo, o promotor. Doutora Dora, preciso falar com a senhora urgentemente. Pode vir até o Ministério Público hoje? Aconteceu alguma coisa, doutor? É melhor conversarmos pessoalmente. O tom dele me deixou preocupada. Será que o Dr. Roberto tinha voltado atrás na confissão? Será que os advogados dele tinham achado uma forma de anular tudo?
Me vesti rapidamente e peguei o metrô até o centro. Quando cheguei lá, o Dr. Marcelo me recebeu com uma expressão estranha no rosto, mistura de surpresa e preocupação. Doutora Dora, sente-se. Preciso contar uma coisa que vai deixá-la chocada. Meu coração disparou. O que foi? Roberto Mendonça morreu ontem à noite. Fiquei sem fala por alguns segundos tentando processar a informação. Morreu como? Infarto fulminante em casa. Os vizinhos chamaram a ambulância, mas quando chegaram, ele já estava morto há algumas horas. Uma onda estranha passou pelo meu corpo. Não era alívio, não era tristeza. Era uma sensação vazia, como se alguma coisa que me moveu durante 40 anos tivesse simplesmente deixado de existir. E agora? O processo vai ser arquivado? Essa é a questão, doutora. Ele deixou uma carta. Uma confissão detalhada de tudo o que fez, com nomes, datas, lugares. Pediu para que fosse entregue ao Ministério Público. O Dr. Marcelo abriu uma gaveta e tirou algumas folhas escritas à mão. Ele cita a senhora nominalmente. Pede desculpas pelo que fez em 1983. Descreve exatamente o que aconteceu naquela noite, nos mínimos detalhes. Confessa também os casos da Carla, da Sandra, da Márcia, e cita mais 4 mulheres que nunca tinham aparecido antes. Peguei as folhas com as mãos tremendo. A letra estava meio trêmula, como se ele tivesse escrito com muita dificuldade. Li alguns trechos em silêncio. Maria das Dores Silva Santos era uma jovem de 22 anos quando cometi contra ela o crime que me assombrou pelo resto da vida. Era março de 1983, uma noite chuvosa. Eu havia bebido demais, discutido com minha esposa. Estava com raiva e frustração. Quando a vi na cozinha sozinha, vulnerável, cometi o ato mais covarde da minha existência. Continuava descrevendo tudo nos detalhes, sem poupar nada, sem tentar se justificar. Era uma confissão completa, crua, dolorosa de ler. E tem mais, disse o Dr. Marcelo. Ele deixou instruções para que todo o patrimônio dele seja dividido entre as vítimas que conseguirmos identificar e localizar. Falou que era a única forma que tinha de tentar reparar minimamente o mal que causou. Não consegui segurar as lágrimas. 40 anos esperando por justiça, e ela veio de uma forma que eu nunca imaginei. O homem tinha morrido carregando aquele peso na consciência, e no final tinha encontrado coragem para assumir tudo. Doutora Dora, continuou o promotor, tem uma coisa que ele escreveu especificamente para a senhora. Quer que eu leia? Fiz que sim com a cabeça, porque não conseguia falar. Ele pegou a última folha da carta. Maria das Dores, se esta carta chegar às suas mãos, é porque conseguiu fazer o que eu nunca tive coragem. Enfrentar a verdade. Você se transformou naquilo que eu deveria ter sido. Uma pessoa que luta pela justiça. Lamento profundamente ter destruído parte da sua juventude. Espero que minha morte traga a você a paz que minha vida nunca pode oferecer. Chorei ali mesmo, na frente do promotor. Chorei 40 anos de dor, de raiva, de humilhação, mas também de vitória. Porque eu tinha conseguido. Tinha estudado, tinha me formado, tinha enfrentado aquele homem num tribunal e tinha vencido. E agora? Perguntei, enxugando as lágrimas. Agora a senhora se torna uma das advogadas mais respeitadas desta cidade. O caso ganhou repercussão nacional. Já recebi ligações de 3 emissoras de televisão, querendo entrevistar a senhora. Nos meses seguintes, minha vida mudou completamente. O caso do Dr. Roberto Mendonça virou manchete em todos os jornais. Empregada doméstica vira advogada para processar ex-patrão estuprador. Após 40 anos, nordestina consegue justiça contra poderoso advogado. A vingança que virou lição de vida. Recebi centenas de ligações de mulheres de todo o Brasil, contando histórias parecidas, pedindo ajuda, pedindo conselho. Meu escritóriozinho no Brás virou referência para casos de assédio e abuso sexual. Tive que contratar 2 estagiárias para dar conta de tanta demanda.
A herança do Dr. Roberto foi dividida entre 8 mulheres que conseguimos identificar e localizar. Minha parte deu para comprar um escritório maior, no centro, e montar um departamento jurídico especializado em defesa de mulheres vítimas de violência sexual. Chamei de Escritório Maria das Dores, Advocacia Social. A Carla foi uma das primeiras advogadas que contratei. A menina tinha talento e coragem. Merecia uma oportunidade. Hoje ela coordena nosso departamento de atendimento a vítimas jovens. 6 meses depois do julgamento, recebi uma ligação inesperada. Era a Fernanda, filha do Dr. Roberto. Doutora Dora, eu gostaria de conversar com a senhora pessoalmente. Marcamos encontro num café na Vila Madalena. Ela tinha uns 40 anos agora. Elegante, bem vestida, mas com uma tristeza profunda nos olhos. Quero pedir desculpas em nome da minha família, ela disse, mexendo nervosamente na xícara de café. Minha mãe e eu sempre soubemos que meu pai tinha problemas, mas nunca imaginamos que fosse tão grave. Você não tem culpa de nada, filha. Tenho sim. Tinha obrigação de denunciar quando ele fez aquilo comigo quando eu era adolescente. Se tivesse tido coragem na época, talvez outras mulheres não tivessem sofrido. Segurei a mão dela por cima da mesa. Você era uma criança. Não podia saber o que fazer. Ela chorou ali no café. E eu chorei junto. 2 mulheres que foram vítimas do mesmo homem. Cada uma do seu jeito. Cada uma no seu tempo. Doutora Dora, ela disse antes de ir embora. A senhora é a mulher mais corajosa que já conheci. Me inspirou a fazer terapia, a enfrentar meus traumas. Obrigada por ter tido a coragem que eu não tive. Hoje, 2 anos depois daquele julgamento, acordo todos os dias no meu apartamento novo em Perdizes, olho pela janela para a cidade que me acolheu há mais de 40 anos e sinto um orgulho que não cabe no peito. Tenho 64 anos, sou formada em Direito. Tenho um escritório próspero que já ajudou mais de 200 mulheres a conseguir justiça. Meus filhos agora me tratam com um respeito diferente, meio admirados de descobrir que a mãe que eles achavam que era só uma faxineira corajosa, na verdade sempre foi uma guerreira. Semana passada, recebi um convite para dar uma palestra na faculdade onde me formei. O tema era superação e justiça social. Quando entrei no auditório lotado de estudantes jovens, lembrei daquela noite chuvosa de 1983, quando eu era uma menina assustada que acabara de ser estuprada pelo patrão. Meu nome é Maria das Dores Silva Santos. Comecei a falar para aqueles meninos e meninas. Sou formada em Direito, especialista em defesa de mulheres vítimas de violência sexual. E há 2 anos consegui processar e vencer o homem que abusou de mim quando eu tinha 22 anos. O silêncio no auditório era completo. Podia ver nos olhos deles que estavam entendendo a mensagem. Não importa de onde você veio. Não importa quanto tempo passou. Nunca é tarde para buscar justiça. A diferença entre uma vítima e uma sobrevivente, continuei, é que a sobrevivente usa sua dor para construir alguma coisa maior que ela mesma. Quando saí de lá, uma menina negra de uns 20 anos me parou no corredor. Doutora, ela disse tímida. Eu também sou nordestina. Também trabalho para pagar a faculdade. Depois de ouvir sua história, tenho certeza de que vou conseguir terminar o curso. Abracei aquela menina e vi em seus olhos a mesma determinação que sempre tive. A semente estava plantada, mas uma guerreira estava nascendo. Hoje, quando passo em frente ao Fórum da Barra Funda, não sinto mais aquele aperto no estômago. Sinto orgulho. Orgulho de ter transformado minha dor em força, minha humilhação em dignidade, minha revolta em justiça. E toda vez que vejo uma mulher sendo desrespeitada, assediada, humilhada, lembro que existe esperança. Porque se uma empregada doméstica nordestina conseguiu virar advogada aos 57 anos e processar um dos homens mais poderosos de São Paulo, então qualquer mulher pode conseguir qualquer coisa. A justiça às vezes demora, mas quando chega, chega completa, e eu sou a prova viva disso.